Olá pessoal, muito prazer. Eu me chamo Felipe Bezerra e sou um dentista extremamente apaixonado pelas resinas compostas. Por isso, em parceria com a PHS do Brasil e a Dental Tokuyama, eu decidi selecionar as resinas que eu mais utilizo na minha rotina clínica em um kit. Esse é o kit Black Edition e é uma edição limitada, para justamente ajudar você, que é dentista e clínico assim como eu, a resolucionar 80% dos seus casos clínicos com muita praticidade e o máximo de excelência. Gostaria de apresentar para vocês o kit Black Edition e de que ele é composto e o porquê cada um dos itens foram selecionados a dedo para compor esse kit de forma muito minuciosa. Esse kit é composto por 4 resinas da Paufic LX5, 3 resinas da Estelite Omega, um pincel e um ácido fosfórico. Com resinas compostas, na verdade, não existe um único padrão. Existem diversas formas de se estratificar e a sua criatividade com o passar do tempo vai ficar cada vez melhor ao tempo que você domina a estratificação das massas. Mas, para tentar te ajudar a conduzir os seus casos no seu consultório, eu vou tentar explicar para você um pouco do que cada resina faz e por que ela foi incluída nesse kit. A primeira resina do kit foi a Paufic LX5 da cor OA1, ou seja, uma dentina da coloração A1, da coloração 1, a dentina mais clara que a gente tem dentro dos kits da Tokuyama. Para que ela foi inclusa? Quando você está querendo construir um dente de uma coloração clara, de uma tonalidade A1, de uma tonalidade B1 ou então das tonalidades dos dentes clareados, a gente utiliza uma dentina de tonalidade mais clara, para que assim consiga mimetizar e ficar a estratificação de forma natural. Você também pode utilizar essa resina O1 quando você utiliza uma estratificação mais complexa e ao invés de colocar uma única dentina em sua estratificação com facetas em resina composta, você decide estratificar essa dentina com 1, 2 ou 3 massas. E assim, de forma cronológica, a gente sempre concentra as dentinas de cores mais cromatizadas ao ponto que se aproxima do terço cervical, para que a gente consiga uma mimetização melhor entre o terço cervical e o terço incisal do dente, finalizando a parte incisal sempre com a tonalidade de dentina um pouco mais clara. Podemos utilizar também a dentina OA1 quando a gente quer fazer uma estratificação de dentina multicromática, onde a gente geralmente começa com a dentina mais saturada no seu terço cervical e ao ponto que a gente vai se aproximando para o terço incisal, a gente vai clareando também a saturação dessa dentina. A segunda resina selecionada para esse kit é outra dentina, a dentina OPA2. O que seria isso? É uma dentina de uma coloração mais saturada na coloração 2, porém uma dentina opaca. É uma característica das dentinas da Estelite. Ela tem a linha tradicional, que é uma dentina que tem menos opacidade, e tem a linha OP, que tem uma opacidade aumentada e serve para a gente utilizar em casos onde a gente tem um substrato mais desfavorável. Que a gente utiliza ela de duas formas também, ou quando a gente quer fazer uma estratificação mais simples em uma única dentina para dentes agora de coloração mais saturada, ou seja, um dente na coloração final A2, B2 e até dentes de coloração A3. Saímos da dentina e agora vamos começar a parte de efeito, de personalização dessa restauração, para que além de resistente, bonita e cromática, ela também tenha um máximo de aspecto de naturalidade. E para isso, precisamos trabalhar bem a borda incisal, para que a gente consiga dar esse efeito de naturalidade que a gente encontra dos dentes naturais. Para isso, selecionei a resina trans, dessa vez da Estelite Omega, que é uma resina que tem uma translucidez sensacional. Como ela tem uma translucidez um pouco alta, a gente tem que saber trabalhar ela para que a gente não consiga um efeito de artificialidade. Ou seja, existem resinas translúcidas no mercado
com menos características de translucidez. E uma característica dessa resina trans da Stellite Omega é exatamente ter uma translucidez bem acentuada. Por isso, você tem que saber trabalhar ela de forma minuciosa para que você consiga trabalhar essa borda incisal e ela não fique exagerada e o seu dente final fique com um aspecto bonito, translúcido e de naturalidade. Porém, para que você consiga esse efeito de translucidez na borda incisal, antes de tudo, você precisa construir a concha palatina. E essa concha palatina tem que ser construída também com uma resina que permita a passagem de luz. Então, essa resina trans vai servir para duas funções nesse kit. Ela vai servir para fazer a translucidez incisal e ser colocada sobre e entre os mamelos, mas também para ser construída a parte da concha palatina. E assim, quando você fizer a sua estratificação, essa luz possa passar da parte vestibular para a parte palatina e assim mostrar todo o efeito que você construiu em sua estratificação de forma tão minuciosa. Chegamos agora na parte muito importante para que a gente consiga longevidade e estética do nosso dente. Ou seja, quando se trata de resina composta, cada etapa tem sua importância fundamental. E como eu sempre digo, toda etapa é a mais importante no momento que você está executando as facetas em resina composta. Para isso, para a camada do esmalte, eu selecionei 3 diferentes resinas para isso, para que assim a gente consiga cobrir a maioria dos casos que aparecem dentro do nosso consultório. A primeira resina selecionada foi a resina A1 da Paufic LX5. É uma resina de esmalte com a característica suprananométrica, ou seja, é uma resina que além de resistência vai ter uma característica de excelente polimento. Todas as resinas da Paufic LX5 e da Stellite Omega são assim, ou seja, elas proporcionam por características da própria resina, de sua composição, da sua organização das suas partículas, ela vai te possibilitar com que você realmente consiga um polimento e não apenas aquele brilho superficial que às vezes conseguimos com qualquer resina do mercado, mas que não se mantém ao longo do tempo. Por quê? Porque se a resina não tiver uma característica propícia para isso, a gente não vai conseguir fazer aquele polimento superficial e aquele brilho vai ser um brilho apenas momentâneo. Sendo assim, a resina A1 vai servir para que você resolucione 60% dos casos do seu consultório. Uma cor clara, uma cor natural e dentro das escalas de naturalidade é a cor mais clara junto com a B1 que a gente consegue trabalhar dentro do nosso consultório. E eu acho particularmente uma cor linda. Eu gosto de dente claro, mas eu particularmente não sou tão fã de dentes hiper clareados. Tá certo? Então, é uma resina que você vai utilizar de duas formas. Ou você vai utilizar ela apenas com uma camada única superficial, tá? Para que você consiga fazer uma estratificação mais simples e assim consiga um efeito muito bonito e natural. Ou quando você quer fazer uma estratificação um pouco mais complexa, ou quando você usa um esmalte mais cromatizado, por exemplo, um esmalte A2 na parte cervical e finaliza com um esmalte A1 no terço incisal, ou quando você utiliza o esmalte A1 em toda a superfície vestibular do dente. Das duas formas você consegue dentes bonitos. Você precisa saber filtrar o que o paciente precisa para conseguir copiar a naturalidade já presente nos dentes restantes ou copiar a naturalidade que você quer proporcionar a esse dente que você está criando quando se trata de facetas em toda a boca, já que assim você controla a estética que você vai proporcionar a esse paciente. Uma outra forma é quando você quer fazer uma estratificação de esmalte um pouco mais complexa. E ao invés de usar um esmalte apenas cromático, como o esmalte, por exemplo, A1 ou A2, você quer usar também um esmalte acromático para que você consiga no terço incisal proporcionar um efeito de mais opalescência nesse dente em questão. Com isso, utilizamos o esmalte cromático em seu terço cervical, invadindo um pouco o terço médio e finalizamos com o esmalte acromático. Seguindo a sequência dos esmaltes que foram selecionados para que você possa atuar em seu consultório, cobrindo a maioria dos casos que lá aparecem, foi selecionado também um esmalte A2,
que hoje é um pouco menos comum, já que as pessoas querem dentes mais claros. Mas sempre vai ter aquele paciente um pouco mais idoso ou aquele paciente que gosta de manter a naturalidade dos seus dentes e não cede tanto ao modismo. Por isso, o esmalte A2 foi selecionado para que você possa preencher essa lacuna dentro do seu consultório. Ele é utilizado exatamente seguindo a mesma lógica do esmalte A1. Para finalizar as resinas selecionadas para se utilizar no esmalte, não poderia faltar uma resina para dentes clareados, já que hoje em dia todo mundo quer ter os dentes brancos. Por isso, eu selecionei a resina BL2, que é uma resina para dentes clareados de uma coloração muito bonita e que também conseguimos atingir a naturalidade desde que sabemos trabalhar com ela de forma precisa. Se a gente exagera, a gente aumenta demais o valor dessa restauração e com isso conseguimos uma característica muito opaca e de artificialidade, que realmente não é o que eu prezo nos meus casos, não é o que eu admiro nas restaurações de faceta em resina composta. Então, a BL2 eu gosto de utilizar ela como esmalte, mas ela também pode ser utilizada como dentina por suas características, ou seja, em casos que você tem pouca espessura, você utiliza a BL2 como dentina e não utiliza uma dentina característica. Assim, você vem depois com a resina de esmalte acromático por cima para dar mais naturalidade à sua restauração. A gente utiliza ela como esmalte quando a gente tem muita espessura, porque se a gente vem com a dentina BL2 com a espessura muito larga, ela aumenta muito o valor dessa restauração. Sendo assim, nesses casos de muita espessura, eu prefiro utilizar uma resina tradicional da coloração O1 e na camada final da dentina colocar a BL2 e aí sim vir com esmalte acromático para dar o efeito mais vitrificado a essa restauração. Mas se soubermos trabalhar essa resina BL2 de forma criteriosa, não exagerarmos em sua camada, a gente consegue sim atingir um dente claro, com a luminosidade adequada, o valor adequado e assim a gente consegue proporcionar ao nosso cliente um dente como ele deseja, aquele dente branco, porém sempre tentando, pessoal, chegar na naturalidade, tá bom? Isso é uma coisa que eu prezo muito em meus trabalhos e eu acho que todo mundo deveria prestar um pouco atenção nisso, porque a gente sabe que dente claro é bonito, mas é bonito também parecer natural. Então, fica essa dica para utilizar essa resina dentro do seu consultório de forma criteriosa. Para finalizar de forma muito precisa o nosso kit, não poderia faltar uma resina de esmalte acromático, já que a gente selecionou 3 esmaltes cromáticos, A1, A2 e BL2. Mas, para que a gente consiga ter uma versatilidade dentro do nosso consultório, é sempre muito importante usar mão também dos esmaltes acromáticos. E a Estelite Omega tem um esmalte acromático que eu acho sensacional. É o esmalte MW. A Milk White, a MW, é uma resina sensacional para que você utilize ele no seu terço médio e incisal e assim consiga proporcionar um dente ainda mais natural, com aquele efeito de opalescência que a gente acha tão bonito e a gente encontra muito nos dentes naturais. Uma outra dica que eu também utilizo muito essa resina Milk White é quando a gente quer utilizar ela sobre o esmalte todo vestibular, certo? Então às vezes a gente utiliza no esmalte vestibular uma resina, por exemplo, como a BL2 e a gente tem aquele aspecto um pouco de opacidade e a gente quer mascarar aquilo na face vestibular. Com isso, a gente consegue, através da Milk White, utilizando uma fina camada sobre essa resina do esmalte, proporcionar um efeito mais vitrificado e assim conseguir, ao mesmo tempo que abaixamos o valor daquela restauração, conseguimos também um efeito de profundidade e assim um aspecto de mais naturalidade ainda das nossas restaurações. E quando a gente trabalha com resina compostas, todos sabem, e é assim que eu prego sempre em minhas aulas, que a gente precisa trabalhar essa resina sempre com muito carinho. E nada melhor do que um pincel para que a gente consiga de forma adequada pincelar camada por camada de nossa estratificação e assim homogeneizar essa resina para que o aspecto de naturalidade seja construído em todas as suas etapas.
Por isso, eu selecionei o pincel da Tokuyama Brush número 24. É um pincel duplo, onde tem de um lado um pelo chato curto para que você consiga espalhar a sua resina de forma adequada e na outra ponta um pincel mais fino para que você consiga fazer certos detalhes e também usar mão de pigmentos durante suas características de estratificação. Uma das grandes falhas que acontecem na execução das resinas compostas é que as pessoas muitas vezes se preocupam com coisas complexas e se esquecem que o básico é fundamental. E às vezes você está errando no básico. Por isso, a gente sabe que quando trabalhamos com odontologia adesiva, precisamos formar uma camada híbrida a melhor possível, porque toda a nossa restauração vai depender dessa hibridização. Ou seja, a hibridização é a fundação de nossa restauração. E para isso, precisamos utilizar mão de ácidos de altíssima qualidade. Por isso, foi incluído nesse kit um ácido de excelente qualidade da Potenza, que é o Ataco, tá? É um ácido fosfórico a 35% com a composição muito bem feita, que vai te proporcionar uma restauração sem sensibilidades e com a capacidade de adesão muito alta. Então é isso, pessoal, esse foi o kit Black Edition que eu assinei com as resinas que eu mais utilizo no meu consultório, para assim ajudar você a solucionar os casos do seu consultório de forma muito descomplicada. Então é isso, aproveitem o kit, ele está realmente sensacional. Eu tenho certeza que você vai atingir resultados de excelência e vai se apaixonar com a estética obtida com essas resinas. Um grande abraço!